Hoje eu tô exatamente assim, porque tem um verãozinho no meio do meu inverno e tá muito agradável. Inclusive eu vim fazer esse vídeo aqui fora, porque o dia tá muito lindo. Hoje, em específico, parece que tem alguma previsão de um novo ciclone. Eu não gosto de ciclones, mas infelizmente a gente tem que conviver com isso. Mas eu tô aproveitando, contemplando a beleza, né, desse local onde eu moro, onde tem muita natureza, onde tem esse ar que para mim é paz, esse vento que é sinônimo de paz, de tranquilidade, de calmaria. E eu resolvi fazer esse vídeo aqui fora, nesse lugarzinho que para mim é mágico. E neste vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o quanto a gente sabota a nossa intuição, né? E a gente fica duvidando, né, das nossas percepções em relação aos nossos desejos, em relação aos nossos anseios pelo futuro, né? E os sonhos que vêm na nossa mente, que a gente quer conquistar, e muitas vezes a gente acaba não acreditando neles, ou alguns sistemas sabotadores que tem dentro da nossa mente começam a fazer com que nós nos desprendamos desses sonhos e nos sabotemos para ficar onde nós estamos, né? Isso pelo ego, né? Porque normalmente 90% dos problemas é ele que fica aqui de zum 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 no nosso ouvido, dizendo o que a gente tem ou não fazer. E eu não tô louco, tá? É real. O ego, ele vem e ele fala e ele quer ditar as regras do jogo, e ele quer determinar tudo que a gente vai fazer, e ele quer para agora. Ele não quer para amanhã, ele não quer esperar, ele não quer ter paciência, ele não quer ter resiliência, ele não quer fazer nada disso, ele quer atormentar a nossa vida. É isso que o ego faz, infelizmente. Mas, voltando ao nosso assunto, sobre a intuição. Sabe que uma tia minha, a gente estava conversando e ela me disse assim: Felipe, tu sabe que esses dias eu estava pensando que há muito tempo atrás eu estava num lugar e eu passei na frente de uma casa e eu fiquei impactada, encantada olhando aquela casa, porque eu fiquei assim: que coisa mais linda essa casa, que tem parece que tinha uma cozinha junto com a garagem, né? Então entrava o carro, ficava o carro dentro da garagem, e naquela garagem tinha uma mesa e uma cozinha, enfim, e depois integrava com o restante da casa. E ela disse que ela ficou encantada com aquilo ali, né? Ela pensou: meu Deus, um dia eu vou ter uma casa assim. E foi passando o tempo. Teve filhos, casou, se mudou, foi de um lado para o outro, e aí comprou uma casa na praia. E aí diz que começaram a mexer, começaram a reformar a casa, começaram a planejar e construir, enfim, a decorar. E aí diz que um dia ela sentada assim na frente da casa, na varanda, ela olhou e pensou assim: meu Deus, a casa. Eu tô com uma garagem junto com a cozinha, como eu pensava lá antigamente. E aí que entra esse nosso insight agora para nossa conversa. Quantas vezes a gente sonha e a gente desiste? Quantas vezes a gente tem uma intuição de algum sonho, de algum desejo, né, daquele negócio assim que brilha no nosso lado, e a gente pensa assim: cara, eu quero ter uma casa em tal lugar, eu quero morar na praia, ou eu quero morar aqui nesse sítio, como em algum momento isso foi meu sonho. E há bastante tempo eu tive o sonho de morar aqui, e hoje eu posso dizer que eu estou aqui e nós conseguimos conquistá-lo. Só que assim, quantas vezes a gente pensa em algo, pensa que, sei lá, eu quero ter um MacBook, e aí depois a gente acaba comprando o MacBook e a gente nem se lembra que a gente teve um sonho, que em algum momento a gente teve uma intuição de querer ter aquilo ali, ou de querer pertencer a algo, ou de querer conquistar, né, ter um sonho, né, de conquistar alguma coisa mais ampla. E aí, de fato, quando a gente consegue, a gente não está consciente o suficiente para olhar para aquilo ali e dizer assim: cara, eu estou realizando um sonho. Claro que, se, por exemplo, a pessoa tem um sonho de ganhar na Mega Sena, quando ganhar na Mega Sena vai lembrar que tinha o sonho de ganhar na Mega Sena, certo? Mas eu digo essas coisas menores que acontecem na nossa vida e que muitas vezes a gente não tem consciência para
olhar para aquilo ali e ver que em algum momento aquilo ali foi criado dentro da nossa mente e que teve um tempo de maturação, teve um tempo de decanto, até que essa situação conseguisse se consolidar e vir para o nosso estado físico, material, né? Para a nossa vida. E isso me instiga muito a gente ter esse diálogo e a gente conversar sobre isso, porque, cara, esse processo do piloto automático, a gente acaba não vendo assim, infinitas maravilhas que a gente tem na vida, né? Então, eu tenho um ponto assim, que para mim é crucial, é a gente achar um viés da linha tênue, né? Que é nem ir para o muito inferior e nem pro, né, absolutamente gratiluz, tá tudo certo, né? Eu acho assim, tem dias que a gente não tá legal, tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá para baixo e tá tudo certo, não tem problema, porque nós somos seres humanos e temos condições humanas, emoções, né, inerentes ao ser humano. Mas, cara, quantas vezes a gente acaba sonhando com algo e depois a gente de fato realiza e a gente nem lembra que um dia a gente sonhou. E esses dias eu tava pensando nisso, né? Que eu olhava, há um tempo atrás, eu olhava casas de tijolo à vista, com as aberturas, as janelas brancas, e eu ficava assim, meu Deus, que coisa mais linda, eu quero morar numa casa assim, eu vou morar numa casa assim um dia, só bastante tempo. E hoje eu moro numa casa de tijolo à vista com as aberturas brancas. E isso, eu tô dando um exemplo, mas e quantas coisas que eu já sonhei, quantas coisas que eu já quis ter, né, que eu já pensei, que eu já projetei, né, que era ter uma casa com uma lareira, ter uma casa com uma lareira grande, daquelas de filme, né, e de fato hoje eu consigo ter. Então são muitas coisas que a gente acaba não percebendo, sabe? Essa linha automática da nossa vida que a gente segue, ela não permite que a gente enxergue essas coisas, sabe? E isso aí me dá um pouquinho sabe aquela coisa, cara, a gente tem que expandir a nossa consciência, né? E a gente tem que enxergar a nossa intuição, a gente tem que perceber que existe uma intuição dentro de nós, que ela não está aqui por acaso. Ela existe, ela nos instiga a ir para um lado, ir para um outro, mas que a gente tem que estar consciente para poder enxergá-la, para poder sentir ela vibrando dentro do âmago da nossa essência, né? E isso que vai conseguir nos projetar a ser seres humanos melhores. Mas muitas vezes a gente acaba que a gente só enxerga como algo muito positivo, algo muito grandioso. Essas pequenas coisas do nosso dia a dia a gente acaba não vendo, né? E de fato, por a gente não ver, a gente acaba também não vendo quando a gente realiza os nossos sonhos, né? O que em algum momento foi um sonho. Então esse bate-papo de hoje, essa conversa de hoje, é justamente para a gente pensar um pouquinho mais sobre tentar ser um pouco mais grato, tentar ouvir o nosso coração, ouvir a nossa consciência gritando, nos chamando dentro de nós e perceber, olhar para a nossa vida com consciência ao ponto da gente enxergar que em algum momento aquilo ali se criou aqui dentro e agora a gente está experienciando, né, na nossa vida algo físico. Então, nada é por acaso. E as coisas, quando elas acontecem, em algum momento, elas se criaram uma sementinha dentro da nossa mente. Só que é preciso que a gente tenha consciência o suficiente para estar acordado para vê-la, né? Então, enquanto a gente não olhar para as situações com mais consciência ao ponto da gente enxergar, né, que ninguém tem obrigação de fazer a nossa vida melhor, ninguém tem obrigação de nos ajudar, ninguém tem obrigação de nos fornecer comida, nos fornecer água, energia elétrica, uma casa confortável, cobertas, roupa de cama, as roupas que a gente usa para se vestir. Isso é algo que depende de nós. Ninguém tem obrigação de nos dar isso, né? Então, a partir do momento que a gente consegue perceber isso, a gente começa a ver que muitas coisas são milagres. E é aquele sentimento muito genuíno, né, da gente enxergar a vida como um presente. É isso, gente. Que vocês fiquem na luz e quero agradecer a audiência. Muito obrigado. E eu já vou aproveitar, né? Eu era para ter falado isso no início do vídeo, mas eu sou um pouquinho perdido ainda. Então, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha, que as notificações, cada vez que eu subir um vídeo, você vai ser notificado aí. E
É isso, muito obrigado e que a gente seja sempre muito bem amparado pelas forças superiores de consciência. Namastê.